Finalmente chegamos na famosa lei de Ohm. Essa é a lei mais importante da eletricidade e, consequentemente, da eletrônica também. Ela é usada para podermos calcular todas as três grandezas elétricas dentro de um circuito. Então, tanto a resistência, quanto a corrente, quanto a tensão de circuito. E o enunciado dela é o seguinte: desde que a temperatura mantenha-se constante, a corrente que atravessa por um fio é proporcional à diferença de potencial entre as extremidades do fio. Então, simplificando, se a gente aumentar a tensão de um circuito, a gente também aumentará a corrente. Se diminuirmos a tensão, consequentemente a gente vai diminuir a corrente também. Essa lei você vai usar a todo momento e talvez nunca tenha percebido isso. Quando você escolhe que fonte vai escolher, é a lei de Ohm que você vai usar para determinar isso. Quando tu escolhe uma bitola de um fio, também é por causa da lei de Ohm. Todas as suas decisões baseadas em corrente, tensão ou resistência, em um determinado momento, vão passar pela lei de Ohm. Porém, é algo que é tão automático a gente fazer muitas vezes de cabeça, né? Ah, eu tenho uma fonte de tanto, tenho câmera de tanto, vou precisar daquele outro. Só que tem algumas contas aqui que acabam criando um conhecimento e criando uma facilidade para fazer algumas instalações mais avançadas. Por exemplo, no break. Não tem como você fazer um cálculo de no break sem saber esse tipo de coisa. Queda de tensão de cabo, não tem como você fazer um cálculo desse sem conhecer a lei de Ohm, que a queda de tensão seria o seguinte: eu tenho 1 km de cabo 1 milímetro, bipolar 1 milímetro. Quanto vai chegar de tensão lá no final se eu aqui na ponta eu aplicar 12 volts, tenho uma câmera instalada lá. Então tudo isso daí a gente vai usar a lei de Ohm. Então agora eu vou colocar ela aqui no quadro, vou destrinchar ela nas três opções, nas três possibilidades dela, né, que seria para calcular resistência, para calcular corrente ou para calcular tensão, e depois a gente vai entrar em alguns exemplos rápidos só para fixar esse conceito aí para você. A lei de Ohm, ela diz o seguinte, vamos lá. Lei de Ohm. Como que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é o seguinte: a resistência é igual a tensão sobre a corrente, sobre I. Aqui eu vou voltar um pouquinho para que a gente consiga elucidar um pouco mais aqui. Até então a gente falava de corrente em A, né, em ampere. Porém, essa é a unidade de medida. Mas a corrente, quando a gente vai expressar ela, a gente não coloca como A, a gente coloca como I, que aqui é de I de intensidade. Intensidade de corrente. Claro, isso aqui vem do inglês e tudo mais, mas só para vocês lembrarem. Então, na fórmula, sempre vai ser I. Quando você for ver um cálculo referente à corrente, sempre vai estar I e não vai estar A, porque A é a unidade, A não é a representação, né? E a tensão, ela pode ser expressa de duas formas. Ela pode ser expressa por V ou por E. Então aqui você lembra, né? Então R é resistência, o V é tensão ou diferença de potencial, que vocês já estão careca, de saco cheio de ouvir, né? E o I é a corrente. É a corrente. Porém, a tensão, ela também pode ser representada pela letra E. Vai acontecer de várias vezes ter a letra E. E inclusive a fórmula que eu gosto de usar, a forma de lembrar a lei de Ohm que eu vou mostrar para vocês, uso a letra E e não a letra V. Então é um macetezinho ali para vocês conseguirem lembrar dela o tempo todo. Então essa letra E vem de energia, lá do final, não é energia elétrica, não é nada, é a denominação dela, porque é energia de campo elétrico, mas então não vem ao caso, só resta saber, só botei que é energia para que vocês consigam entender o porquê, ok? Então,
Resistência é igual a tensão dividida pela corrente. Então eu vou botar aqui a fórmula que eu gosto, que eu acho que é mais fácil de ser lembrada. Acho não, eu tenho certeza que é bem mais fácil de ser lembrada. Deixa eu pegar aqui uma outra cor para facilitar a anotação. Então, primeiramente, a gente define um triângulo aqui, ok? O triângulo, então, a gente vai dividir ele em 3 partes e vocês já vão entender o porquê. Essa é a forma mais fácil de a gente lembrar da lei de Ohm. Então, R, E, I. Ou lembrem sempre de Rei. Então, a fórmula Rei, a principal fórmula, lei de Ohm, né? Então, é fácil lembrar por causa da lei. Então, você vai fazer esse Rei no triângulo. Agora vamos lá. Ah, Wagner, eu quero saber qual é a resistência. Resistência é igual, ó. Resistência está desse lado aqui, resistência é igual. Então aqui, sempre imagina que tem um igual aqui. Isso daqui são traços de divisão. Então a resistência é igual ao quê? Aqui é um traço de divisão. A resistência é igual ao quê? É igual a E dividido por I. Bateu com aquela primeira fórmula, correto? Então tá, então temos a nossa primeira fórmula aqui, que é a fórmula da resistência, que é E, a tensão dividido pela corrente. Agora eu quero saber o E. O que é o E? O E está aqui, né? Então o E é igual, esse daqui está um no lado do outro. Esse daqui a gente pensa como uma multiplicação, porque está um no lado do outro, né? Quando você vai fazer uma divisão, você coloca um número sobre o outro, correto? Quando você vai fazer uma multiplicação, você coloca um número do lado do outro. Então, o E é igual a R vezes I, porque eu tenho o E, que é o meu igual, tenho um no lado do outro, então R vezes I. E por fim, nós temos, vou fazer aqui embaixo para não ficar na frente do quadro, né? Por fim, nós tem fogo, né? Por fim, nós temos a corrente. Então, a corrente está aqui nesse lado. O que eu tenho de resultado? Aqui, conforme eu falei, tem um em cima do outro. Então, E dividido por R. Fácil, fácil, né? Bem fácil de lembrar. A única coisa que tu precisa lembrar, tu não pode esquecer, é Rei. Rei. Então, montou isso daqui. Então, R, reforçando, tirei o R aqui. E sobre o I, tenho ele. Quero saber o E, escondo o E, tenho E, então é R vezes I, um no lado do outro. Quero saber o I, escondo aqui, tenho o E sobre R, é isso daqui. Massa? Só isso daqui valeu tudo. Daqui para frente, tudo que tu for fazer de cálculo, tu vai lembrar disso daqui. Vamos praticar então um pouco e botar a mão na massa com o cálculo da lei de Ohm. Vou dar um exemplo aqui de uma forma de a gente utilizar a lei de Ohm até para vocês já irem se inteirando. Mais na frente, no módulo mais à frente, a gente vai fazer todos esses cálculos. Então vamos fazer cálculo de resistência, de corrente, de potência. Então a gente vai usar um pouco mais lá na frente. Mas para não deixar aí o assunto no ar, eu vou fazer um cálculo e mostrar como que a gente pode usar essa fórmula. Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu triângulo da lei de Ohm, né? Que a gente já viu, já deu um macete lá, né? Então aqui, bonitinho, que é o Rei, né? O R, o E e o I. Vamos usar um exemplo aqui. Tem uma fonte de alimentação de 12 volts aqui, né? Então tenho 12 volts aqui. Tenho um cabo, aqui, ligando em uma câmera. Vou simbolizar a câmera aqui
como se fosse uma lâmpada, mas daqui é uma câmera, só para a gente saber que é uma resistência que a gente tem aqui, né? Essa câmera a gente sabe que ela é 12 volts e 0,5 amperes. Isso que ela precisa para funcionar. Porém, esse cabo aqui, ele tem uma distância de 100 metros. Daqui até aqui a gente tem 100 metros, então tem 100 metros de cabo. Como nós estudamos lá em resistência, a gente sabe que todo corpo possui uma certa dificuldade ou se opõe numa certa intensidade à passagem da corrente elétrica. Então, se a gente tem 100 metros de cabo aqui, obviamente a gente presume que existe uma resistência aqui nesse cabo que dificulta a passagem. Então, só para ficar simbolizado e ficar mais visível, vamos desenhar aqui um resistor, para a gente ter ideia assim. Aqui eu tenho um resistor e aqui é como se eu tivesse um resistor. O cabo ele se torna um resistor, né? Ele possui uma certa resistência, então a gente pode considerar ele como um resistor. Então aqui eu tenho um resistor e aqui eu tenho outro. O cabo seria como se fosse esse resistor. E eu sei, se eu pegar o manual lá do cabo, todo cabo, se você pegar os dados do fabricante, ele vai sempre informar o seguinte: uma certa quantidade de ohms para cada X metros. Isso é a perda desse cabo de cada X metros. Normalmente ele vem representado em 100. Vamos supor aqui que esse cabo é um cabo de 0,5 milímetros. Tá? Esse é o cabo 0,5 milímetros. Esse cabo 0,5 milímetros, se eu não me engano, ele possui 3,6 ohms para cada 100 metros. Se eu não me engano é isso, tá? Então pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Não é relevante essa informação nesse momento, é só para a gente poder fazer o cálculo. Vamos voltar ao nosso estudo de circuito e estudo de corrente. Essa carga que está saindo daqui, ela está passando por aqui, está passando por aqui, está passando por aqui e está passando por aqui, correto? Então ela está fazendo esse circuito. Quando nós estudamos sobre circuito série, o que nós estudamos? Que a corrente que passa em todo o circuito vai ser sempre a mesma. Isso é, ela tem um caminho só para seguir. Se ela tem um caminho só para seguir, ela vai ter apenas uma corrente circulando em todo o circuito. Consequentemente, se essa câmera aqui ela tem ou ela possui ou ela precisa de até 0,5 amperes para funcionar, consequentemente aqui vai passar 0,5 amperes e aqui vai passar 0,5 amperes. Lembra lá quando eu fiz o circuitinho em paralelo, que daí vinha 2 amperes, dividia, ficava 1 ampere, voltava e juntava de novo 2 amperes. E quando era contínuo, né, ou quando era em série, então eu saía com uma certa corrente, e essa corrente em todo o circuito ia ter sempre a mesma corrente. Então aqui vai ser o meu elemento de base de cálculo, que vai ser 0,5. Então o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho minha tensão, eu tenho minha corrente que está circulando aqui no circuito e eu sei quanto é essa resistência, porque eu sei qual é a resistência do cabo. 3,6 a cada 100 metros. A cada 100 metros. Só que eu tenho que considerar vezes 2, porque aqui tem 100 metros de fio até lá e aqui tem mais 100 metros de fio até aqui. Fio ou cabo, né? Então aqui eu tenho 3,6 ohms e aqui eu tenho mais 3,6 ohms. Entendido por quê? Porque o cabo é dois fios, né? O paralelo aqui de alimentação vai ser 2 fios. Então 100 metros de cabo aqui, como eu tenho 100 metros aqui, eu tenho 2 fios indo. Então 3,6 aqui, 3,6 aqui. Vamos à nossa fórmula. Então o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber que tensão que chega
aqui para alimentar essa câmera. Você já deve ter passado por essa situação de instalar uma câmera lá a 100, 200 metros e durante o dia ela funciona e à noite ela para de funcionar. Por que isso acontece? Porque ela está sendo alimentada por uma corrente aqui, tem uma tensão, porém tem uma perda aqui. Essa perda que você vai ter aqui vai fazer com que a tensão que chegue aqui no final não seja 12, ela vai chegar a uma tensão menor. E à noite a câmera vai ligar o infra. Quando ela ligar o infra, ela vai consumir mais corrente. Consequentemente, ela vai precisar de mais alimentação. Se essa alimentação que está chegando lá não está ok, ela vai parar de funcionar. Então agora aqui a gente vai calcular a perda no circuito para saber qual é a tensão que vai chegar aqui lá no final da linha. Então vamos lá, o que a gente quer saber aqui? A gente quer saber a tensão aqui. Então vamos lá. O que a gente tem para saber a tensão? Então a gente tem a tensão em cima, cobriu R vezes I. Então a nossa fórmula vai ficar, deixa eu pegar a vermelha, para ficar bem visível. Então nós temos aqui nossa tensão é igual a R vezes I, ok? Então tampei aqui, um lado do outro, R vezes I. Então eu vou descobrir qual que é a tensão que passa aqui e qual que é a tensão que passa aqui, né? Que é onde eu estou perdendo. Então está saindo uma quantidade de tensão aqui, estou perdendo no circuito e está chegando uma tensão menor lá. Então vamos lá. E é igual a R. O que vai ser o R? Vai ser o meu circuito como um todo, né? Então vai ser 3,6 mais 3,6, né? Associação de resistor, está em série, né? Os dois resistores estão em série. Isso daqui vezes o I. O que é o I? 0,5. Então tem aqui 0,5 amperes. Então meu E, minha tensão vai ser 7,2, né? Que é o 3,6 mais 3,6 vezes 0,5. Isso daqui vai dar, minha perda vai dar, ó, coincidentemente vai dar 3,6. Essa conta aqui fiz de cabeça, nem sabia que ia dar esse resultado. Foi colocando e deu lá. Então vai dar 3,6. O que a gente quer dizer isso daqui? Dos 12 volts que estão saindo daqui, 3,6 vão ser consumidos aqui. Então a tensão que vai chegar aqui vai ser 12 menos o 3,6. Então a tensão lá, então assim a corrente final, a tensão final, vamos dizer assim, então a tensão final vai ser a tensão que está saindo daqui, os 12 volts, menos o que está sendo perdido no circuito, que é 3,6. Que isso daqui vai dar 8,4 volts. Então, nessa câmera aqui, em vez de chegar os 12 que ela precisa para trabalhar, está chegando, nesse exemplo, estaria chegando 8,4 volts. Provavelmente ela já não estaria mais funcionando, provavelmente, porque a maioria dos equipamentos ela aceita entre 10 e 20% de margem de erro. Então ela sempre aceita uma variação ali, né? O equipamento consegue compensar. 8,4 já vai estar abaixo disso daí, provavelmente não vai estar nem funcionando. Vamos supor que aqui o cabo fosse menor, né? Ou a gente tivesse uma resistência menor. Aí estaria chegando lá no limite, vamos supor 10, 10,5. Aí vem aquela situação, está chegando 10, 10,5 porque eu estou usando uma corrente menor. A partir do momento que eu precisar usar mais corrente, essa tensão vai cair e consequentemente o equipamento vai parar de funcionar. Então aqui está uma forma prática, né, de utilizar a lei de Ohm. Isso daqui é uma situação que tu vai usar no teu dia a dia. Então, vou colocar uma câmera a tantos metros. Que cabo eu preciso utilizar? Que fonte que eu preciso utilizar? Agora você vai conseguir fazer esse cálculo rapidinho. Agora, nesse momento, parece que isso daqui é um bicho de outro mundo. Mas daqui a pouco isso daqui vai ficar tão claro, tão fácil para ti que vai ser quase que automático. E também depois de um tempo que você fez várias vezes esse cálculo, obviamente você já vai saber, né? Pô, quando eu colocar uma câmera a 100 metros, eu tenho que usar o cabo tal.
o cabo mais grosso, porque se o cabo for mais grosso, a resistência vai ser menor, consequentemente a perda ali vai ser menor. Então com o tempo você vai pegar e vai saber o porquê que com 100 metros eu tenho que usar tal cabo, com 200 eu tenho que usar outro, com 20 eu posso usar um cabo mais fino. Então essa parte da lei de Ohm vai te ajudar muito nisso daí, tá? Na sequência a gente precisa falar sobre potência, que é um assunto que a gente também vai precisar estudar bem lá na frente, na parte de no break e cálculo de bateria, então vai ser importante. Então passamos o conceito da lei de Ohm, que era necessário para eu poder passar o conceito de potência. Então agora a gente vai falar sobre potência, vamos dar uma pincelada ali no assunto e fechamos esse módulo que já ficou bem grande, ficou bem cansativo, para a gente poder acabar isso daqui, e aí a gente volta a falar sobre isso daí no módulo mais lá na frente, quando a gente for falar de cálculos do dia a dia. Beleza? Então, até o próximo vídeo com potência.